Olá, aluno, aluna, seja bem-vindo a mais um encontro de história. Hoje nós vamos estar abordando o tema sobre o processo de independência dos Estados Unidos. Então, esse movimento ele esteve pautado nos ideais iluministas do século XVIII e ele vai por fim ao domínio da Inglaterra sobre as 13 colônias americanas. É interessante a gente observar que as 13 colônias elas estavam divididas entre as colônias do norte, as colônias do centro e as colônias do sul. Especificamente, a gente sempre vê nos registros, mas colônias do norte, colônias do sul. Cada uma com suas características específicas. Por exemplo, as colônias do norte elas foram formadas a partir das colônias de povoamento, enquanto que as colônias do sul elas foram formadas a partir das colônias de exploração. Também é interessante observar que nas colônias do norte a gente vai ver a presença da mão de obra livre, enquanto no sul é a mão de obra escrava. O norte praticava um comércio livre, enquanto o sul está subordinado ao pacto colonial. Então, estas e outras características, elas vão estar presentes nessas colônias. Então, para que você possa entender como se deu todo esse processo até que se efetivasse a independência dos Estados Unidos, é importante que você esteja acompanhando para poder entender. Então, durante 180 anos, a Inglaterra ela esteve negligenciando a administração das colônias que ela estabeleceu na América, principalmente daquelas que foram estabelecidas por fugitivos religiosos puritanos da Inglaterra. Essas colônias elas foram povoadas, estruturadas a partir de uma lógica comercial, uma lógica urbana. Então, quando a Inglaterra ela se preocupa apenas com os problemas internos e ela deixa de acompanhar essas colônias, as colônias do norte elas vão se desenvolver bem mais do que as outras colônias. Então, as colônias do norte, elas começam a praticar o comércio triangular. O que é esse comércio triangular? É o comércio que ele iniciava com a troca de produtos manufaturados, que poderia ser as armas de fogo, as joias, os aguardentes, o tabaco, os tecidos de algodão, e esses produtos eles eram trocados por homens e mulheres no continente africano. E quando esses africanos eles eram trazidos para a América, eles eram transformados em escravos e sendo trocados por tabaco, ouro, açúcar. Então, esses produtos eles eram cedidos pelos senhores de escravos, proprietários de minas ou de terras. E dessa forma, os nativos africanos, traficantes de escravos, eles tinham um papel importante nesta forma de comércio. Por quê? Se não houvesse os escravizados, as produções elas não iam acontecer. A produção do açúcar, a plantação do tabaco, a exploração das minas, todos esses serviços, se não houvesse a presença desses escravizados, esses trabalhos eles não iriam acontecer. Então, eles não teriam uma forma tão lucrativa. Então, a partir do momento em que a Inglaterra ela está saindo da Guerra dos 7 Anos, embora ela saia vitoriosa, mas economicamente ela está fragilizada. Então, ela precisa se restabelecer economicamente. E o que ela vai fazer? Ela vai começar a atacar esse comércio triangular. Por que ela vai atacar? Porque ela percebe
que com este tipo de comércio ela não tem lucro nenhum. Só que as colônias do norte, elas estabeleceram-se independente do pacto colonial. Então, dessa forma, a Inglaterra ela não vai levar vantagem em relação a isso. Então, a partir do momento em que ela vê que ela não tem vantagem econômica em relação ao comércio triangular, ela vai começar a estabelecer leis que visavam aumentar a arrecadação de impostos sobre as 13 colônias. Então, esses impostos, eles tinham que ser captados rapidamente. Então, com eles, era que a coroa, ela pretendia se reerguer economicamente e era uma forma dela estar freando também essas atividades manufaturadas nas colônias. E assim, ela ia poder ampliar os mercados britânicos. Então, ela passa a criar diversas leis e a primeira lei que ela cria é a Lei do Açúcar. O que essa Lei do Açúcar fazia? Ela proibia a importação do rum e cobrava taxas sobre a importação do melaço, que não viesse das Antilhas. Também conhecia essa lei, a Lei do Açúcar, ela também ficou conhecida como a Lei da Receita, que estabeleceu tarifas alfandegárias para a importação de açúcar, vinho, café, produtos têxteis de luxo e limitou também a exportação de madeira. Então, essa lei ainda ela procurou controlar a importação de melaço, uma vez que o melaço ele era utilizado na produção do rum. Outra lei que foi criada também foi a Lei do Selo. Ela determinava que todos os impressos, livros, revistas, jornais, todo qualquer documento que fosse impresso, ele deveria conter um selo real, para que assim pudesse comprovar que aquela circulação, a circulação daquele documento, ele estava autorizado, né? Outra lei que a Inglaterra criou também foi a Lei do Aquartelamento. Que lei é essa? O que ela determinava? Que os colonos da América do Norte, eles deveriam abrigar os soldados britânicos enviados pela coroa. Por quê? No caso de uma guerra, de qualquer uma outra revolução, eles já teriam os soldados aqui nas Américas. Então, todas essas tensões entre os colonos e o governo da metrópole, elas aumentaram com a Lei do Chá. Em maio de 1773, pela nova lei, a Companhia Britânica das Índias Orientais, ela assumia o monopólio do fornecimento de chá para a América, acabando com o comércio interno do produto. Então, já as reações coloniais contra a Lei do Chá, elas foram intensas. Houveram várias manifestações e a mais conhecida, ela foi chamada de a Festa de Boston. Então, ela ocorreu na noite de 16 de dezembro de 1773, em que eles se disfarçaram de indígenas, colonos, e invadiram os navios britânicos ancorados no porto de Boston, que era a capital da colônia de Massachusetts, e despejaram toda aquela carga de chá que estava no navio, eles despejaram ao mar, fazendo com que a Inglaterra tivesse uma grande perda econômica. Então, em resposta a esse ataque dos colonos, a coroa inglesa, ou seja, o governo inglês,
ele vai passar a adotar leis mais drásticas, leis mais pesadas em relação aos colonos. E essas leis elas vão ficar conhecidas como leis intoleráveis. Então, estas leis elas fecharam o porto de Boston, que era o principal porto para as colônias. Então, neste momento, os colonos eles vão se revoltar. Então, eles vão formar o primeiro Congresso Continental, que também fica conhecido como o primeiro Congresso da Filadélfia. Então, para este congresso, todas as colônias enviaram um representante, somente a Geórgia que não. Então, eles iriam deliberar, né, que decisões tomar em relação ao autoritarismo da Inglaterra em relação às colônias. Então, diante de todas as represálias que eles já haviam sofrido, eles decidiram reivindicar o parlamento da Inglaterra, algo que não foi aceito. Então, a Inglaterra ela aumentou ainda mais a repressão em relação aos colonos. Então, ela envia mais soldados, né, para a América, e a forma como a metrópole reagiu às decisões desse primeiro congresso, ela só fez aumentar a insatisfação dos colonos. Já no segundo congresso da Filadélfia, que foi realizado em 1776, já a Geórgia ela já vai se fazer presente. Então, a proposta de emancipação ela vai prevalecer. Então, neste contexto aí, é que Thomas Jefferson, que ele era um delegado da Geórgia, da Virgínia, no caso, ele vai redigir a chamada Declaração de Independência Norte-Americana, no dia 4 de julho de 1776. E essa declaração ela teve como princípio a defesa da liberdade e da igualdade entre os homens. Então, ela foi moldada no pensamento iluminista. Então, esse documento ele defendia também o direito dos indivíduos à vida e à liberdade, assim como o de resistir contra a tirania e contra qualquer governo que desrespeitasse esses direitos. Então, a Declaração de Independência foi apenas o início da luta pela emancipação. Então, vai ocorrer, nesse período, a Guerra da Independência. E quem vai estar no comando, né, dessa tropa emancipacionista vai ser George Washington. E os colonos, eles vão lutar contra a metrópole. Então, a guerra contra as forças metropolitanas, ela estendeu-se por mais de 8 anos. No combate contra os britânicos, os colonos receberam, após 1777, auxílio militar dos franceses, dos holandeses, dos espanhóis. E em 1781, os colonos eles ganharam a famosa Batalha de Yorktown. Somente em 1783, com a assinatura do Tratado de Paris, é que o parlamento inglês ele vai reconhecer a independência dos Estados Unidos.